E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aprende mais como operar opções binárias da forma correta e simples, com lógica e razão técnica no mercado. É isso que você precisa ter. Você precisa saber que através de um conhecimento técnico você é capaz de ser o que? Lucrativo, fazer as suas operações de forma correta e não tomar loss. Seja correto e simples nas suas análises, que você não toma loss, tá? Ele pode acontecer? Pode acontecer, mas dentro de um gerenciamento. Então você que está chegando agora, já convido você a se inscrever no canal, a ativar o sininho de notificações, a acompanhar aqui o canal, que eu tenho aulas todos os dias, inclusive sábado, domingo, trazendo aulas em OTC, que é justamente que tem muitas pessoas que não têm oportunidade de operar OTC. E você pode operar OTC da mesma forma que o mercado aberto, desde que tenha esse conhecimento técnico, tá? Inclusive, eu deixo este book sobre os padrões de candle que eu mais utilizo, padrão de reversão, padrão de para operar, para executar o gráfico, no meu canal aí do Telegram, que é o canal do Telegram, é Treinamento Hunter. Você pode entrar nele, vai em mensagem fixada e faz o download no link. É só acessar. Dúvidas também, pode entrar em contato comigo via Instagram. Aqui no link do treinamento tem o meu WhatsApp no rodapé, dentro do link. Lembrando que estamos com super desconto. Aqui você pode ver resultados dos alunos também. Aqui você vê resultados dos alunos. Se você realmente quer aprender este mercado e sair desse 0 a 0, ou parar de entregar dinheiro para o mercado e saber o que está fazendo de forma lógica e racional, entender o mercado, tá bom? Então vamos para os ativos, vamos ver o que o gráfico nos oferece hoje, sábado. Mercado OTC, primeiro ativo que aparece aqui é o SDCHF. O SDCHF, mercado chegando nessa região, uma região aparentemente querendo fazer uma correção aqui, nessa região. Ele pode fazer aqui uma correção, pode, apesar da região estar bem estreita ali, mas a gente pode corrigir nessa região. Então essa aula de hoje, o que eu quero trazer para você? Se você aprender como operar de forma correta e simples, você vai ter conhecimento técnico. A partir do momento que você vai ter conhecimento técnico, você começa a ter o quê? Você começa a ter uma mentalidade de confiança. Quando você alia essa mentalidade de confiança, porque você sabe o que está fazendo, com técnica, de forma correta, de forma simples, você sabe o que fazer no gráfico, você começa a mudar essa forma de pensamento dentro de você mesmo. É uma questão interna. Tá lá, entrada perfeita. Entrada perfeita. Qual foi a minha entrada aqui? Dá uma olhada. Simples, região de suporte. Demanda, eu não falo isso, Vamos dividir em canais o gráfico. Divido o gráfico em canal, divido o gráfico em canal, divido o gráfico em canal. Pronto, fiz 4 linhas, já entendi o que eu podia fazer. Região de demanda, o que eu faço? Eu compro. Região de oferta, o que eu faço? Eu vendo. Existe forma mais simples que essa de operar? Não, não existe forma mais simples que essa de operar, que é você saber analisar um suporte e resistência de forma correta junto à tendência. Porém, todavia, se você não entender o que o gráfico está fazendo desde a sua movimentação do início até o fechamento aqui do candle, porque em opções binárias a gente não opera longas distâncias, a gente opera movimentos curtos, que é o chamado scalper. Você é um scalper, um scalping, você faz movimentos curtos na região. Se você entender de forma correta e simples como operar dessa forma, a sua visão muda totalmente. Totalmente. Você não vai ficar tomando loss atrás de loss
você não vai ficar errando movimentos atrás de movimentos. Ah, Cadu, mas eu não vou tomar mais loss fazendo isso? Não, não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que o loss é exceção, não realidade. A realidade é você abrir o gráfico e fazer a forma correta. Quando você não entende a lógica e a razão do movimento gráfico, não tem entrada. Você tem que saber isso antes de apertar o botão. Porque se você aperta o botão sem ter o porquê, você está fadado ao risco de tomar loss. Isso é algo óbvio, é algo claro. Então, a partir do momento que você aprende como operar opções binárias de forma correta e simples, você começa a não tomar loss. Quando você começa a não tomar loss, a confiança vem, a mentalidade acontece. E quando acontece de você falhar numa leitura de gráfico, você não consegue entender a leitura de gráfico, o gerenciamento entra no movimento. Como assim o gerenciamento entra no movimento? Você entender que você está diante de um movimento onde você pode gerenciar esse movimento, para você entender realmente que se houve um loss, esse loss não foi uma questão técnica, mas sim pode ser uma questão de não visualização pessoal daquele movimento. Ó, vou seguir a tendência abaixo aqui, vou continuar seguindo a tendência, eu espero que ele faça o movimento que eu imaginei, né? Que eu presenciei. Se ele não fizer, sem problemas. Olha aí eu tomo o loss e vou trabalhar com gerenciamento no gráfico. Por que eu segui esse movimento aqui? Porque eu achei que essa região aqui, por mais que ela é uma ótima região de correção, a tendência viria a buscar o canal. Eu sempre gosto de trabalhar as extremidades. Quando eu venho aqui para o YouTube, às vezes eu não tenho muito tempo para trabalhar com vocês, eu acabo trabalhando internamente os movimentos. Então deixa eu abrir o ativo novamente aqui para entender o que ele está fazendo. Ó. Se eu posso continuar o movimento de alta ou não. Ou ele vai continuar caindo. Vou continuar o movimento de alta. Ó. Vou tomar o loss aqui. Ó, tomei o loss. Tranquilo. Quando eu tomo loss, o que acontece? Entra o gerenciamento em questão. Então aqui eu acho, o meu entender que ele vinha buscar o extremo da região. Não veio, né? Tomei o loss. E o que eu fiz? De prontidão já abri o ativo novamente. Entendi o que ele está fazendo. Entendi que ele não veio buscar extremidade. Entendi que ele já quis corrigir naquela região. Já fez o padrão de correção naquela região. E eu entro então fazendo uns juros e correções monetárias aí. Aí você me diz assim, poxa Cadu, você precisou tomar o loss para entender o movimento? Não, não foi isso. Porque como eu queria trabalhar a extremidade da região, eu imaginei, pela força da tendência, que ele poderia romper essa região aqui. Mas ele não rompeu, ele me mostrou o quê? Tá lá, ó, entrada perfeita, ele me mostrou o quê? Que aqui já era a região de correção. Ele me mostrou simplesmente falando assim, Cadu, eu não vou buscar a extremidade da região. Aqui é a minha correção. Aqui eu fiz reversão. Eu vou trabalhar por aqui mesmo. Pode seguir o caminho por aqui. Então, essa é a grandeza da análise gráfica. Se você toma um loss no percurso do caminho, você entende o que aconteceu com o gráfico. Entendendo o que aconteceu do gráfico, não tem erro. O que você tem a fazer? É corrigir. É corrigir. Cadu, então quer dizer que você entrou ali naquela região, mas ele poderia ter vindo até aqui a extremidade? Sim, por quê? Porque ó, aqui é um fundo. Então, o que era a minha ideia quando eu analisei o gráfico? Analisei o gráfico, aguardando ele buscar na principal região para continuar o movimento. E olha o que ele fez. Ele não veio no principal fundo. Ele parou por aqui, ó. Por aqui. Que foi 50% do movimento. Sim, 50% do movimento. Ah, então quer dizer que ele pode corrigir os 50%. É óbvio que ele pode corrigir os 50% do movimento. É óbvio. Porém, com essa tendência forte que aconteceu aqui,
Na minha ideia de análise, ele viria no máximo na extremidade para depois fazer o movimento. Mas ele não fez. Eu entendi que ele veio já corrigir aqui nesse canal. Olha que interessante, ó, presta atenção no que eu estou fazendo aqui. Olha a minha visão gráfica. Ele já veio corrigir nesse canal, porque a partir do momento que ele deixa esse padrão, eu já entendo que para ele aqui foi uma reversão. Poxa, Cadu, então com todo o tempo de experiência, com visão, um loss pode acontecer? É claro que pode acontecer. E quando ele acontece, eu tenho que entender a razão e a lógica, o porquê do movimento que ele não fez isso. Não fez, por isso que eu não posso adivinhar o que o gráfico vai fazer. Eu só faço aquilo que ele me mostra. Então, quando acontece um erro, um loss, às vezes não está ligado na sua leitura de forma errônea. Você pode fazer conjecturas, você pode fazer precipitações em relação à sua entrada, porém existem aquelas com melhores análises e as que não têm melhores análises. Por exemplo, eu segui uma tendência aqui, eu procurei seguir uma tendência aqui depois de um candle de indecisão. Então eu deveria ter aguardado esse candle de decisão, mostrado que realmente ele não quer continuar e depois seguido tendência. Ou seja, às vezes, se você é um pouco precipitado na sua decisão, você acaba tomando um loss que não deveria, como acabou aqui de eu tomar esse loss que eu não deveria. Eu me precipitei na entrada já querendo resolver o trade ali no momento. E olha só, tomando loss ou dando gain, você não pode alterar a sua questão emocional. Ganhou muito dinheiro, não deve ter euforia. Perdeu muito dinheiro, não deve ter frustração. Você deve se manter neutro. Neutro. Essa é a mentalidade de um trader profissional. Aí eu vou lá, entendo o que o gráfico fez para não continuar o movimento, entro com duas taxas para corrigir e já sair com lucro ali no movimento. Mas essa entrada que eu já tinha feito em USD CHF, eu estou o quê? Já altamente lucrativo, um 3-1 aqui em OTC. Poderia parar por aqui? Já poderia parar por aqui, né? 100 doletas aqui de lucro, ótimo, mas vamos dar uma caminhada pelos gráficos, vamos ver o que temos aqui no gráfico, vamos ver se tem mais alguma coisa para analisar, algo que valha a pena, né? Então, ó, gráfico fazendo esse movimento, gráfico fazendo tendência de alta, essa aqui seria uma região boa para correção, mas ele teria que vir buscar essa região, a região do pavio deste candle aqui. Essa região. Muitas pessoas perguntam para mim, Cadu, reversão, ou correção, ou continuidade de tendência, tanto faz como você chama. É pavio ou corpo? A questão não é se é pavio ou corpo, a questão é o que o gráfico faz naquele momento. Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui é uma região que ele pode segurar também. Você consegue entender a região ali que eu estou? É uma região que ele pode segurar também. Eu posso entrar aqui nessa região? Posso. O que eu vou fazer? Eu vou entrar. Olha onde ele me jogou o preço aqui. Eu entrei no fechamento do candle, olha onde ele me jogou aqui. Isso aí é volatilidade do mercado? Plataforma? Não sei. OTC? Pode ser. Agora, olha onde ele me jogou aqui. Não tem nexo este movimento de fechamento e me joga aqui. Mas tudo bem. Eu aceito o que ele fez. Eu vou entrar com duas taxas aqui para esperar o movimento que ele faça. Por quê? Porque aí eu consigo recuperar essa entrada que ele me jogou lá abaixo e saio positivo. Aí você pensa assim, poxa, Cadu, se você tivesse entrado ou saído já antes desse trade, você teria saído no 3-1 positivo, né? Já pensou, você toma um stop agora para você ver? Por isso que quando a gente opera e sabe o que está fazendo, a gente tem que buscar confiança e entendimento. Tá lá, ó, entrada perfeita, perfeita. Mesmo ele me tirando ali da jogada, mesmo o gráfico me jogando ali embaixo, ó. Olha, isso é conhecimento, gente. É o que eu quero mostrar para vocês. Você tem que entender o seguinte, o loss é exceção quando você tem conhecimento. O loss é exceção. O loss é exceção. O loss não pode ser realidade na sua vida. O loss não pode ser realidade na sua vida. Quando você
tem conhecimento, quando você aprende o gráfico, o loss é exceção. Dá uma tristeza quando alguém, um seguidor, alguém fala assim, eu preciso mudar minha realidade e manda uma foto, aquele monte de loss. Eu falo para ele assim, pensa, reflita, faça o simples, faça o correto, procure a clareza no gráfico, veja a lógica e a razão. Aí a pessoa fala assim para mim, mas eu não sei ver isso. Então, vai estudar, vai se aprofundar, faz um sacrifício para se aprofundar. No começo é sacrificante mesmo, seja financeiro, seja questão de tempo. É como eu não falei para vocês no começo aqui do vídeo sobre o viajante do carro, que ficou 5 anos viajando. Você acha que o cara ficar 5 anos viajando de carro com ele e a esposa, não é sacrificante também? É, mas é um sonho. Ele teve que passar por sacrifícios antes, durante e agora depois. O cara voltar para uma realidade de vida da onde ele ficou 5 anos fora. Por exemplo, a análise aqui que eu fiz. Eu mostrei para você e esperei o gráfico e falei que aqui seria a melhor região. Por isso que você tem que entender a análise gráfica. Aqui seria a melhor região. O candle recolheu e veio aqui. Numa segunda alternativa. Quando ele chega aqui nessa região, ele faz o que? Ele fecha um padrão. Fechou um padrão, eu já sei que nessa região o candle o gráfico quer ser vendido. Eu faço a minha entrada. Quando ele busca subir um pouco mais com força e eu vejo o gráfico deixando pavio, eu penso, não. Ele vai fazer esse movimento de correção porque ele tem que buscar no mínimo, pelo que o gráfico me mostra, essa região. Se ele não buscar essa região, ele vai vir buscar essa região. Porque é o que o gráfico me mostra. Então, quando você começa a ter conhecimento na análise gráfica, você começa a ter um entendimento lógico, racional de fazer a coisa certa. Como a história, eu não sei se o que eu estava falando do viajante, eu não sei, é que eu tô com essa história na cabeça, que eu conversei com um rapaz esses dias, que ele foi viajar durante 5 anos da vida dele. Só que todo mundo romantiza isso. Ele falou assim, todo mundo acha que eu larguei tudo na minha vida e fui viajar. Não, eu me preparei durante 20 anos para isso. Ele ficou 5 anos viajando, agora ele se preparou para o pós-viagem. No trade é a mesma coisa, gente. A hora que você abre o gráfico, você se prepara, depois tem o trade e depois tem o pós-trade. Como é que você está se preparando para o pré-trade? Como é que você sabe que eu posso fazer uma entrada nessa aqui com mais taxas? Como é que você sabe que eu posso entrar pesado? Como é que você tem o entendimento de que tem conhecimento para fazer uma entrada como essa? Eu poderia fazer essa entrada, eu poderia aguardar essa região, poderia aguardar essa região que para mim era melhor, era essa região. Mas quando ele chegou aqui, olha aqui, quando ele chegou aqui, eu não precisei esperar ele chegar aqui nessa região. Eu já cheguei nessa região sentando o dedo. Por quê? Porque tem que ter o gráfico dentro de região com tendência padrão de candle encaixado. Como eu não tenho volume aqui, não tem como eu utilizar o volume. Mas eu posso aplicar a técnica da análise gráfica. Então, aprenda como operar opções binárias de forma correta e simples, para não tomar loss. Então o loss é exceção. Tem loss? Tem. Fiz essa com 3 taxas, fiz essa com 2 taxas, depois de o quê? Depois desse loss. Lembra que eu tentei continuar a tendência. E já tinha começado bem, com uma entrada. Ou seja, eu fiz aqui um 6-1, tranquilo, com muito pouco tempo na frente da tela do computador, de forma simples, correta e objetiva, aplicando as técnicas da análise gráfica, de como saber ler um gráfico, de como
interpretar o gráfico, de como operar um suporte de resistência, de como aplicar um padrão de vela, um padrão de reversão, como saber ler uma tendência, como saber ler um suporte de resistência. Então entenda que para você aprender a operar opções binárias, ou como aprender da forma correta, você tem que utilizar da análise gráfica a seu favor, para você saber analisar o gráfico de uma forma correta, onde você vai compreender como utilizar as técnicas, seja ela de suporte e resistência, seja ela de tendência, seja ela de qual forma for. Onde a partir do momento que você começa a ter o conhecimento técnico ao seu favor, você começa a ter o conhecimento técnico. O conhecimento técnico te liga ao quê? A confiança. Te liga a confiança. Confiança te liga a um gerenciamento. Ah, Cadu, então pode ser que eu tenha um loss? Sim, pode acontecer. Pode ser por uma questão de volatilidade do gráfico, pode ser por causa de uma falha de leitura. Só que quando você tem conhecimento técnico, você tem confiança. Quando você tem confiança, você sabe fazer um gerenciamento. E aí o conhecimento técnico está ligado. E o que acontece? Você é capaz de ser lucrativo e consistente nesse mercado. Eu costumo dizer que é um tríade, né? É um tríade do conhecimento em aplicabilidade. E você sai daquela questão de ser um trader iniciante e se torna um trader profissional. Como eu tenho aqui inúmeros alunos, eu gosto de trazer para vocês entenderem o processo, como é que funciona. Onde você passa de uma questão que não tem conhecimento nenhum e vai buscar o que? Sabedoria e entendimento dentro das técnicas da análise gráfica. Esse aqui é o Geilson, esse aqui é um aluno lá de Portugal. Dá uma olhada, ó. Hoje foi isso. 102,57% da banca só hoje. O capital dele. O que está acontecendo com ele? Ele está tendo conhecimento técnico, confiança e trabalhando de gerenciamento. Ó. Teve um loss? Teve, mas mesmo tendo um loss, 102,50% do capital que ele trabalhou só hoje. Agora, eu vou te dar uma ideia. Sabe quanto que rende a sua poupança por mês? Por mês, não é por dia não. A sua poupança rende 0,50% mês, né? É isso que ela rende. E é por mês. Agora o Geilson fez isso, 102,50% do dinheiro dele, só nesse momento de trade. Vocês entenderam a mágica, no bom sentido, do trade? Por isso que a alavancagem está fora de cogitação para quem está começando. A alavancagem não é interessante para quem está começando. Quem está começando tem que estudar, tem que se aprofundar. A alavancagem não está para um trader iniciante, como um trader iniciante não está para alavancagem, porque o mercado já é alto demais. Quando entra essa ganância, entra essa busca excessiva por dinheiro, não é legal. Isso aqui é o meu QZDEC, ó. Tá lá mais um saque, professor. Aluno novo, não tem nem 2 meses. Contei a história para vocês que ele pagou a festinha da filha dele com o dinheiro de trade já, ganhando dinheiro, sacando dinheiro. Esse aqui é o Hélio também, ó, aluno novo, ó. 4-0 no OTC. Boa noite, professor Cadu. Aqui é o Hélio. Isso aí, pessoal. Escrevam os nomes, ó. Escreva o nome. Dá um boa noite, Cadu. Bom dia, Cadu. Dá o seu nome, porque às vezes eu me perco aqui, tá? Com os alunos, os nomes, eu troco os nomes, tá? Essa aqui é a Lorena, ó. Boa noite, professor Cadu. É a Lorena e gostaria de enviar meus resultados positivos. Dá uma olhada, Lorena, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 positivos, um loss. Tem um loss? Tem. Mas é duro quando a pessoa vem assim, ó. Principalmente seguidor do YouTube, né? Eu quero mudar minha realidade. E aí vem assim, ó. Loss, 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 loss. E aí vem uma positiva. Gente, isso aqui não é a realidade de quem estuda. Aí eu falo assim, faz tempo que você está estudando, meu filho? Os gráficos? Faz 2 anos. Então faz 2 anos que não aprendeu. Faz 2 anos que não sabe nada, que não tem conhecimento. Enquanto não se aprofundar, enquanto não buscar conhecimento, não sai do lugar. Olha aqui, ó.
A Lorena, ela gosta de operar OTC, ó. Era 9h55 da noite quando ela me mandou, ó. Só posso dizer que estou apaixonado pelo OTC. E aí? Não tem gente que fala que OTC é o temor, é o terror, é o quebrador de capital do pessoal? E aí? Quem tem conhecimento tem problema com OTC? Claro que não. Isso aqui é o Rogério, se não falha a minha memória, ó. Bom dia, professor Cadu. Meu primeiro saque na corretora depois de 2 anos. Olha esse testemunho, ó. Depois de 2 anos, apanhando, é o meu primeiro saque. Eu fiz o seu curso e tá lá, meu primeiro de muitos saques. Obrigados pelos ensinamentos, professor. Você entendeu por que eu trago resultados dos alunos? Olha o que o Rogério aqui falou. É um dos Rogérios, né? Eu tenho um monte de aluno chamado Rogério. Ó, primeiro saque na corretora depois de 2 anos. E por que ele começou a fazer saque agora? Ó, fiz o seu curso e tá lá, meu primeiro saque de muitos. Ah, o Cadu é excepcional? Não é que o Cadu é excepcional, mas eu ensino da forma correta. Eu passo para você um método onde você, se você der tempo ao tempo, entender o seu processo e corrigir suas falhas e compreender como que funciona a análise gráfica, você é capaz de ser como o Rogério. Me perdoe se eu estou trocando o nome, tá? Mas para mim esse aqui é o Rogério. Se não for Rogério, me perdoa aí, você me corrige nos comentários aí se não for você ou no chat, tá? É isso que você muda a sua realidade quando você aprende a operar de forma correta e simples. A não tomar loss. O loss pode acontecer, mas entra em ação o gerenciamento. Olha o aluno aqui, ó, 2 anos apanhando. Aí veio estudar, já começou a fazer saques. Você entendeu? Existe um progresso. Esse aqui é o Tyrone. Bom dia, Cadu. 2-0 hoje, meta batida pequena, mas o importante é saber o que está fazendo e seguir o plano. Tenha um bom dia. É exatamente isso. Isso mostra que o aluno está no caminho certo, está buscando conhecimento, está sabendo o que fazer diante dos gráficos e você também pode assim fazer, tá? Por isso te convido a ficar aqui no canal, a ativar o sino de notificações, a se inscrever. Eu trago aulas todos os dias aqui para poder te ajudar a você entender a lógica e a razão do mercado. Você pode se aprofundar? Você quer se aprofundar? Você realmente quer aprender como funciona o mercado em pouco tempo? Acelerar esse processo de conhecimento? Vem para o treinamento, aproveita, está com super desconto onde você pode crescer em sabedoria, em conhecimento técnico e fazer como os alunos aí, ó, que estavam apanhando no mercado e hoje têm uma nova realidade de vida. Tá bom? Vou ficando por aqui. Esse é o meu recado. Aprenda a operar opções binárias de forma correta e simples. E não tome loss. Aprenda como se colocar diante dos gráficos, como saber ler o gráfico, como interpretar o gráfico para mudar a sua realidade e a sua visão diante dos gráficos, tá bom? Te vejo então numa próxima aula, num próximo trade.